Olá, turma. Vamos aí dar continuidade, certo, com o nosso assunto. Já tivemos aí uma breve apreciação do tema no nosso encontro online. Vamos dar continuidade agora, tá certo? Vou iniciar, depois realmente dar continuidade aqui de onde nós paramos. Então, formação de palavras. Vamos continuar o nosso estudo com a parte de gramática chamada morfologia. Como você viu no capítulo anterior, certo? Lá naquele capítulo em que fizemos a verificação dos morfemas que compõem uma palavra, tá certo? Nesse caso aqui, vamos verificar como se dá cada processo, ok? Então, as palavras elas se formam pela combinação de morfemas, Agora que você já conhece os morfemas, então vamos aprender aí mais um pouquinho, tá certo? Existem dois tipos. Quais seriam esses dois tipos? Como você pode observar já destacado aí. E no seu material, eu gostaria que você também destacasse, certo? Porque é nesses dois pontos que vamos ter aí, dedicar toda a nossa atenção. A derivação e a composição. Quando se fala de derivação, essa derivação ela pode ocorrer tanto antes do radical como depois do radical ou ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá. E qual seria a diferença entre a formação de palavra, certo? Qual seria a diferença entre esses dois processos, a derivação e a composição? Então, na derivação, eu estarei tratando de apenas um radical e apenas um radical estará recebendo o prefixo, certo? Prefixo ou sufixo, ou prefixo e sufixo, certo? Ou os dois ao mesmo tempo, tudo bem? Então, quando se fala de derivação, estou falando disso. E quando se fala de derivação, vou mais além ainda. E isso tudo, gente, envolvendo apenas um radical. Estou falando de derivação imprópria, ou seja, quando a palavra ela sofre mudanças, quando ela perde elementos mórficos, tudo bem? Então é isso, derivação. Derivação regressiva, no caso, perdão, certo, gente? Derivação regressiva é aquela que tem a perda de elementos. E derivação imprópria é quando uma palavra ela sai lá da sua classe gramatical, bem bonitinha, que ela é adjetivo, e do nada ela é empregada como substantivo, tá certo? Então, são essas derivações impróprias que vamos verificar. Então, vamos lá. Derivação. A derivação ela vai ocorrer com o acréscimo de prefixo e sufixo, tá certo? Como você já pode observar aí na palavra transforma, certo? Na palavra transforma, houve uma derivação o quê? Derivação prefixal, certo? Esse é o nome que se dá, derivação prefixal. Então aqui, note que a palavra transforma, temos aí a primitiva, radical mais vogal temático, então derivas. Temos a derivação transforma pelo acréscimo de um prefixo, certo? O trans mais o forma. Além disso, é possível notar também que essa palavra ela também pode sofrer uma derivação sufixal. Por quê? Porque eu posso pegar a palavra forma e ter aí o acréscimo de são e, a partir disso, formar uma nova palavra. Que palavra seria essa? Formação. Então, derivação prefixal. Vamos ver aí de maneira mais detalhada. Então, a derivação prefixal seria o quê? Quando é acrescentado o quê? Uma palavra antes de um radical. Então, temos aqui trans, ok? Já temos aqui ré, in. Tudo isso aqui foram prefixos que foram acrescentados ao radical, dando aí então a derivação, se dando aí a derivação prefixal. Agora, derivação sufixal. Como é a derivação sufixal, perdão, a derivação sufixal vai acontecer de que forma? Com o acréscimo de sufixo. Como você pode perceber, formação. Olha o acréscimo do sufixo, certo? Agora, formador. Olha o outro sufixo, certo? Formativo. Mais um sufixo aí para você, tudo bem? Vá destacando no seu material.
esse sufixo, esse prefixo que apareceram na sua tela para facilitar a sua compreensão. Tudo bem? Olha aí, gente, como é um assunto muito fácil, que podemos aí compreender muito rápido e até mesmo reconhecer durante a atividade. Derivação parassintética, certo? Derivação parassintética, gente, é o acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo, de prefixo e sufixo. Aí você pergunta, é a mesma derivação prefixal ou sufixal? A resposta é não, ok? Primeiro, esse prefixo e esse sufixo, ele não é independente. Segundo, se eu retiro qualquer um desses afixos, se eu retiro o prefixo, a palavra passa a não ser reconhecida no nosso dicionário. Se eu retiro o sufixo, da mesma forma, ok? Então, isso é derivação parassintética, o acréscimo simultâneo de afixo. E que esses afixos, eles não podem ser retirados, certo? Caso contrário, a palavra perde seu sentido. Agora, se eu tenho o acréscimo simultâneo desses afixos, o que seria afixo? Vimos aí lá no capítulo anterior, afixo, estou falando aí de prefixo e sufixo. Se a palavra ela recebe prefixo e sufixo simultaneamente, e esses elementos mórficos, eles são independentes, nesse caso, gente, estamos falando de derivação prefixal e sufixal. Deu para notar a diferença? Eu tenho a derivação parassintética, acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, mas que eles não são independentes, certo? Eles não são independentes. Esses afixos serão independentes apenas na derivação prefixal e sufixal. Vamos lá? Olha aí. Note a diferença. Olha a independência desses elementos aqui, certo? Eles estão independentes. Eles podem ser retirados a qualquer momento, dependendo da sua necessidade comunicativa. Eles podem ser retirados. Irão causar prejuízo no radical? A resposta é não. Vá fazer isso na derivação sintética? Você vai causar prejuízo sim no radical, certo? E principalmente na compreensão do que queira comunicar. Pronto, vamos adiante. Derivação regressiva. Na derivação regressiva, você pode até se acostumar, a derivação é só acréscimo. Não. Na derivação regressiva vai acontecer o quê? A palavra ficará menor. A palavra irá perder elemento, certo? Esta palavra ela perde elemento. Ela não ganha, como vimos nas outras derivações. Na derivação regressiva, ela regride. Tudo bem? Então, gente, para saber se aquela derivação regressiva ela se originou de um verbo ou de um substantivo, basta seguir esses passos, ok? Então, se o substantivo denota ação, então quer dizer que essa palavra ela está vindo de quem? Ela foi derivada de um verbo, certo? Ou seja, essa palavra, ela nasceu de um verbo. A palavra primitiva deu origem a essa nova palavra. Sabe como é que eu vou chamar esses substantivos que surgem de um verbo? São os substantivos abstratos, tá certo? Substantivos abstratos. É isso que está querendo dizer para vocês. Tudo bem, gente? Substantivo abstrato. Tudo bem? Então, quando um substantivo ele nasce a partir de um verbo, eu estou criando aí um substantivo abstrato. Agora, se o substantivo ele nomeia um objeto ou substancia, ele
saiu de um processo contrário ao primeiro. Quer dizer que esse verbo, certo? Que esse verbo, ele nasceu a partir de um substantivo. Vamos aí, alguns exemplos. Âncora. Âncora é um substantivo. Agora, cite aí. Vou ancorar por aqui mesmo. Olha aí, ancorar. Veio de quê? De âncora. E âncora é substantivo concreto. O substantivo concreto vai dar origem aí o verbo. No caso, teremos aí uma derivação regressiva. Só que essa derivação regressiva saiu de um substantivo e passou a ser verbo. Agora vamos aqui a alguns exemplos de derivação, certo? Derivação regressiva. O Mengo arrasou essa tarde. No caso, o Mengo. Você pode perceber aí que ele está substanciando algo. Substanciando quem? Está se referindo a quem? Como foi essa regressão? Olha, era Flamengo e passou a ser apenas Mengo. Vamos perceber aí, certo? Outra regressão. Todos os dias eles vão àquele boteco. Olha a regressão, gente. Sempre que vocês estiverem se deparando com derivação regressiva, haverá perda de elemento, haverá regressão. Então, todos os dias eles vão àquele boteco. Então, não é essa palavra boteco, ela veio de quê? Perdão, trava a língua agora. Botequim. Bom? Então, Maria Eugênia é muito comum, né? E está substantivando, certo? Substanciando, dando nome. Maria Eugênia é muito comum, ou seja, ela é muito comunista. Olha aí a palavra da moda, né, ultimamente. Vamos a outro termo. Agora, vamos aqui. Essa noite será um agito. Gente, agito. Agito tem sua existência própria? Não, não tem. Por quê? Substantivo abstrato. Então, nesse caso aí, ela nasceu de quem? Nasceu de um verbo. Ok? Nora ofereceu ajuda para os estudantes. Então, ajuda, certo? Não tem existência própria, então quer dizer que é um substantivo abstrato. Se é substantivo abstrato, então quer dizer que esse substantivo, ele está vindo de um verbo. Ah, professor, e aquela regrinha anteriormente? Vamos lá. Ajuda traz ideia de ação? Quando você está ajudando alguém, dá ideia de ação? Sim. Então, mais uma vez, você pode verificar por esses dois casos, certo? Você pode verificar. Se é uma palavra que indica ação, então quer dizer que é um substantivo que veio de um verbo. Ah, professor, é difícil. Então, tudo bem. Então, é um substantivo abstrato. Então, se é um substantivo abstrato, então provavelmente ele veio de um verbo. Então, você tem duas maneiras de identificar se houve aí uma derivação regressiva, certo? E se essa derivação regressiva partiu de um substantivo ou de um verbo. Eles estavam num grande amasso, do verbo amassar. Agora o beijo é uma forma de cumprimento entre as pessoas, certo? Gente, vamos tomar cuidado aqui, certo? Daqui a pouco eu vou explicar a diferença aí entre derivação regressiva e derivação imprópria. Como vocês podem observar, professor, tem aqui o artigo acompanhando da palavra beijo e que está substantivando a palavra, mas veremos, certo? Vou só fazer uma perguntinha. Essa palavra, ela sofreu perda de elemento? Antes era beijar e agora é só beijo. Ah, professor, sofreu. Saiu o AR e entrou O. Isso mesmo. Então, derivação regressiva. O choro da criança era muito desesperador, vem do verbo chorar. O debate foi sobre a privatização das empresas, vem do verbo debater. Então, pode perceber, derivação regressiva é regressão, ou seja, a palavra está perdendo elemento. Tudo bem, gente? Não esqueçam disso. Ah, agora sim, derivação imprópria, certo? Derivação imprópria. Podem notar, na derivação imprópria, ela apenas mudará de classe gramatical. Ela não perde elemento.
Ela muda de classe gramatical, mas não há perda de elemento. Então, por isso que a derivação imprópria, ela apenas está trocando aí de time. Imagine aí, o melhor jogador do seu time, certo? Ele sai e vai jogar no adversário. É mais ou menos isso. Só que nas palavras elas não são adversárias, né? Elas são muito íntimas umas das outras. Tanto é que elas se unem para dar sentido ao que nós falamos. Ou seja, na maneira como nós organizamos. Vamos à diferença. O jogar é bom, certo? O jogar é bom. O jogo deixou-me cansado, como vocês podem perceber, certo? Prestem atenção aqui. Ah, professor, mas essa aqui é uma derivação imprópria, porque antes era verbo e agora passou a ser substantivo. Mas notem essa principal diferença, gente. Antes era jogar e agora aconteceu uma regressão. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de quê? Derivação regressiva. Derivação regressiva, certo? Na derivação regressiva, a palavra pode estar substantivada, mas é notório a mudança. Agora, vejam aí, jogar é bom. O jogar deles é estranho, ou seja, a maneira como aquelas pessoas estão jogando é diferente do habitual. Provavelmente por não haver regras, provavelmente por haver uma regra a mais daquilo que a mais do que temos aí normalmente, certo? Então, nas duas construções não houve alteração, certo? Não houve. A única alteração que teve aqui foi da classe gramatical, mas do termo em si, não. Vamos aí. Vinho é gostoso. O vinho é uma cor linda. Gente, todos esses exemplos aqui, todos, certo? Todos esses aqui. Trata-se de quê? De uma derivação imprópria, certo? Uma derivação imprópria. Ok? Então, derivação regressiva, existe perda de elementos. Derivação imprópria, há mudança apenas de classe gramatical. Ok? Composição. Na composição de palavras, vamos tratar aí de dois radicais. E quando se trata de dois radicais, estamos falando aí de composição por justaposição, certo? Onde há união de dois radicais sem a perda de elemento. Olha aí, uniu dois radicais e não houve perda. Então, por isso que é uma composição por justaposição, onde ninguém perde. A própria palavra já diz tudo, olha, justa, até na palavra justaposição ocorre a justaposição. Olha aí que coisa interessante. Olha aí como a língua portuguesa é fascinante. Certo, gente? Vamos à próxima. A observação, em girassol ocorre uma alteração na grafia com acréscimo de S. Por que acontece isso? Olha, para manter uma sonoridade, facilitar a sonoridade da palavra, ok? Composição por aglutinação. Nesse caso, ao contrário da justaposição, ocorrerá mudanças, há perdas de elementos. Vamos aí, embora, juntou aí preposição, juntou aí adjetivo, substantivo, juntou tudo e deu origem a quem? A embora. Pernilongo, certo? Olha a união desses dois radicais, olha como alterou. Então, não houve uma justaposição, isso é uma aglutinação, houve aí uma contração. Alguns elementos tiveram que sair para dar origem a uma nova palavra, tá certo? Hibridismo, certo? Quando se fala de palavras híbridas, estamos falando aí de palavras que foram compostas por elementos de diferentes línguas. Vamos aí, automóvel. Vem de auto, no caso aí trata-se de um termo grego mais um latim, certo, gente? Sociologia, latim, mais outro termo aí no grego, juntando as duas, sociologia. E, nesse caso, você pode verificar que temos aí mais alguns exemplos, romanista, latim mais grego, hiperacidez, grego, hiper, grego mais acidez do português. Então, como vocês podem ver, hibridismo é isso, a união de
termos de diferentes línguas, certo? Redução, na palavra redução, certo? Não confundam redução com derivação regressiva, certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque na regressiva há perda de elementos. Aqui eu apenas reduzi os termos. Não quer dizer aí que houve perdas. Eu apenas, no caso, uma supressão, certo? Você apenas está colocando ele de maneira implícita, mas não quer dizer que houve uma regressão. A diferença é essa, ok? Então, de moto, motocicleta, eu apenas reduzi, não quer dizer que eu regredi não, tudo bem, gente? Então, redução é apenas a diminuição. A diminuição é temporária, mas não quer dizer que houve uma regressão de fato. Outra coisa também que não confundam redução com siglas, tá certo? Sigla você vai pegar apenas as iniciais de determinada palavra e dar início à formação aí das siglas. Redução você apenas corta um pouco dessa palavra, mas não houve uma regressão. Onomatopeia. Vocês viram isso lá no 6º ano, já viram isso em figuras de linguagem. São palavras que tentam imitar sons da natureza, certo? Tentam imitar ruídos. Então, muito fácil de ser identificado. Estamos aí, miau, zum zum, piar, tinir, urrar, chocalhar, cocoricar, entre outros. Isso tudo está tentando reproduzir alguns sons da natureza. Tudo bem? Então, turma, é isso. Chegamos ao fim. Eu espero que você tenha prestado atenção, tenha feito as anotações, até anotado as dúvidas que eventualmente possa ter surgido durante esta aula, ok? Então, tchau, até logo mais.